Faço questão de trazer para vocês mergulhos sobre curiosidades, como você viver bem, como estar bem. E hoje não poderia ser diferente, a gente está trazendo um assunto que eu vou te dizer, nem eu sei muito, e eu quero aprender com vocês, eu quero te convidar para ficar conosco aqui, que a gente trouxe ela, ó, Diana Flávia, para falar sobre capelania nas escolas. Você já tinha escutado falar sobre isso? Então, é sobre isso que a gente vai mergulhar hoje. Eu quero te convidar para ficar antenado. Quem está aqui comigo hoje é Diana. Obrigado por ter aceito nosso convite para estar aqui. Ah, eu é que agradeço. Gente do céu, me fala uma coisa. Diana Flávia. Sim. Que também é pastora? Pastora Batista. Há quanto tempo, pastora Batista? Há mais ou menos 24 anos. Faz pouco tempo, gente, faz pouco tempo. E primeiro, por que pastora? É uma vocação, Aldo. Quem é pastor, quem é diácono, quem é bispo, ele é chamado por Deus, ele é vocacionado a uma missão. E a gente recebe a missão e abraça com carinho. Então, me diga uma coisa. Antes mesmo de trabalhar com capelania, eu sei que você trabalha com outras coisas, né? Alguma coisa envolvida com moto, aí fala um pouquinho sobre isso. Que delícia, sim. Nós temos um motoclube cristão. Motoclube cristão. Você já tinha escutado falar sobre isso? Gente, é admirável. Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Êxodos. Nós rodamos o Brasil inteiro nas nossas motos de várias cilindradas, não importa se baixa ou se alta cilindrada, e nós cortamos as estradas, desbravando esse Brasil, conhecendo as paisagens, em cada oportunidade também falando do Cristo vivo que nos salvou. Gente, é simplesmente espetacular. Então, quer dizer que Diana, que é pastora, também é motoqueira? Motociclista. Motociclista. Aprenda a dizer o nome certo, viu, menino? Não é motociclista. Motociclista. Aproveite e mate minha curiosidade. Qual é a sua moto? Eu tenho uma Royal Enfield 350 cilindradas. Gente, eu não sei que moto é essa. Por favor, produção, coloca essa foto aí para todo mundo ficar sabendo que moto é esta. Meu Deus. Mas o pessoal aqui da produção já tá fazendo caras e bocas, viu? Ou seja, é um motão. É um motão. E por que essa moto? Para poder rodar melhor. Pegar velocidade, subir uma ladeira com vontade. Ela é apenas 350 cilindradas, mas nós temos motos muito mais potentes para rodar por aí. Eu escolhi ela e a batizei de Morena por causa da cor. A moto tem nome, viu, gente? Que legal. Todas elas têm nome. E é? Nossa, eu tenho uma outra chamada Labareda. Olha. Um pouco menor, mas a Morena é para isso, é para viajar. E tem que ser apenas 350, porque eu sou pequenininha, então você tem que ter um domínio da sua máquina. Ali. Sim. Exato. Muito legal. Você traz no peito aí uma como é que eu chamo? Um distintivo. Me fale desse distintivo. Você é da Polícia Federal, minha filha? Não. Olha, gente. Nesse distintivo é do que nós vamos falar daqui a pouquinho. Capelania. Eu sou capelã internacional e trabalho nas escolas do nosso Brasil. Quando a gente fala em capelania, isso acontecia e ainda acontece dentro de hospitais, é isso? Ou em tantos outros lugares? Sim, hospitais, presídios e instituições de internação coletiva. Os capelães, eles atuam dentro delas. Qual é a função de um capelão nesses espaços? Depende do espaço, né? No caso dos hospitais, o capelão leva muito conforto. Ele conversa com a família a respeito da situação do paciente, conversa com o paciente, conversa com os trabalhadores, os colaboradores daquela instituição, porque o hospital é um ambiente muito ríspido. Sim, verdade. Um ambiente de doença, de morte, de dor. E o capelão está lá para tentar amenizar essa dor de alguma forma. Ou seja, trazer luz no meio desse caos que é estar dentro de um hospital e que é muito dolorido, doloroso, mas que também é inevitável. Sim, né? sim. Então é isso que a gente vai lá ver através de vocês, essa fala de Deus através da existência dos capelãos, como chamaria? O capelão homem, capelã mulher, Entendi. capelãs
Entendi. coletivo. Então é essa presença de Deus, essa palavra de Deus de conforto para a vida das pessoas. Sim, e sem intenção de conversão. O capelão não vai a um hospital, a um presídio, com a intenção de converter alguém. Sim. Se acontecer, é algo natural. De tirar a pessoa da sua religião para levar para outra, a intenção não é essa. Não é proselitismo. Não queremos tirar você da sua religião de maneira nenhuma. Se acontecer, é porque você foi convencido de alguma forma. Sim. E nós cremos que pelo Espírito Santo é Ele quem faz isso. Aí você muda de opinião, você converge, você é convertido a um outro pensamento. Mas não é a intenção. Entendi. A intenção é chegar no lugar e trazer conforto. Que coisa mais linda, gente. E eu acho maravilhoso a gente poder conversar sobre isso, porque no presídio, nos hospitais, esses locais é um local onde a gente pode identificar uma certa falência humana. Totalmente a vida está se esvaindo, e a outra, de alguma maneira, também, porque você está preso. E a gente fez até um espetáculo chamado Cadeias, onde a gente falava que quem está preso naquele ambiente não é só ele, mas a família também. Mas, olha que salto a gente está dando na capelania. A gente está trazendo hoje capelania nas escolas. Por que nas escolas, se não é nenhum desses dois parâmetros? Nem estou perdendo a vida e nem estou preso. Por que falar disso nas escolas? Nossa, por quê? Nós enviamos os nossos filhos para a escola para que eles aprendam. Então, eles vão galgando conhecimento dentro da escola. Eles vão aprender a ler, vão aprender, como nós antigos dizíamos, a contar. E eles vão evoluindo de uma simples equação para uma outra mais complicada e vão adquirindo conhecimento. Sim. E nesse processo, que leva anos, Verdade, gente. existem algumas problemáticas, algumas coisas que acontecem dentro das escolas que fogem muitas vezes ao controle dos pais, dos professores, e é necessário uma equipe multi, e o capelão entra aí sem passar limites nenhum para ajudar a equipe multi nessas problemáticas. Sim. E quais seriam, Aldo? Quais seriam essas problemáticas, exatamente? Quais seriam? Distúrbios do sono, bulimia, bullying, violência, assédio, ausência dos pais. Sim. A criança, muitas vezes, ela se sente tão deslocada dentro da escola que, para ela, se torna um ambiente hostil. Sim. E o capelão vai para tentar também ajudar nessa questão. Mostrar à criança que os males de hoje, eles podem ser curados. Sim. E você sabe, nós sabemos, que se não houver cura, haverá dano. Então, o capelão ajuda a criança, o jovem adolescente, a se curar para que não haja um dano posterior. A gente pode falar um pouquinho sobre isso também, sobre o cristão em uma totalidade, né? Quando eu digo cristão, é aquela pessoa que tem a sua vida pautada naquilo que a Bíblia diz. E tem um versículo da Bíblia que diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ela for velha, ela não vai se desviar dela, né? E eu acho que a falta disso também deixa de dar o direcionamento, e aí a pessoa vai vagando. Vagando para onde, gente? Vagando para o bullying, vagando exatamente para o não se colocar no lugar. E quando a gente ensina isso quando criança, esse adulto vai ser incrível, né? Incrível. Nossa, assim, você às vezes se vê numa situação, a criança se vê numa situação que ela não sabe como agir. Sim. É uma criança, é um jovem, um adolescente, não tem maturidade, não tem experiência. Ela precisa de um auxílio, de um conselho. O capelão chega para aconselhar. É aquela figura que não vai dedurar você para sua mãe, que não vai cobrar uma nota de você. Só vai, claro, expor um caso, se ele for extremo. Sim. Mas é uma pessoa de confiança que vai lhe abraçar, lhe aconselhar, chorar com você, rir com você e vai lhe dar um suporte que pode ser essencial na sua vida. Gente, é maravilhoso a gente conversar primeiro sobre o ser. Cada ser é diferente, cada ser precisa de uma escuta. Para você que ainda não tem um capelão aí na sua escola, no seu empreendimento, a gente vai dizer para você já como ter esse capelão aí onde você está para poder inferir mudança e energia em crianças e tantos outros espaços. A gente volta já com a maravilhosa Diana. E voltamos à nossa conversa aqui sobre capelania nas escolas. E Diana, por favor, me responda, há quanto tempo você é capelã e por que se tornar
capelã? Primeiro nesses outros espaços de hospital, né? E depois de presídio, para esse processo agora nas escolas. Nossa, já faz um bom tempo mesmo, né? E eu enveredei por esse caminho por duas razões. A primeira, porque eu sou profissional da área de saúde. E é difícil você exercer a capelania e também ser profissional de saúde, e não misturar as coisas dentro de um hospital. Sim. Então, por resguardar tanto a capelania quanto a minha pessoa, eu não exercitei isso dentro do hospital. Mas aí veio esse chamado para as escolas, porque eu me identifico com isso. Eu sofri muito na escola. Eu sempre fui pequenininha, então eu era o ponto de referência. Você hoje mede quanto? Só pra gente entender, quem tá sentado, viu, gente? Eu tenho 1,50 m de altura. Ou seja, era chamado de baixinha, de um monte de coisa. Pequenininha. E assim, eu era a última a ser escolhida nos jogos. Porque achava que não ia ganhar, não ia ter força. Exato. Então, assim, as pessoas começavam a desenvolver, começavam a namorar, e eu ia ficando sempre para trás. Porque eu era muito pequenininha. Então, isso me incomodava bastante. Ou seja, a gente consegue enxergar que até hoje mesmo, na própria internet, que a gente tem feito muita coisa na internet, é que a minha dor, ela é a causadora de um grande trampolim e mudança na vida de todo mundo. E que legal, né? Deus usa literalmente as nossas fragilidades, vou chamar também uma palavra mais pesada, as nossas misérias, para que a gente possa dali galgar outros espaços, outros lugares e ajudar pessoas. Perfeitamente, você falou tudo, resumiu perfeitamente. Na escola, eu fazia questão de ser a pequenininha, mas a forte, porque tinha que ter um contraponto. Sim. E se tinha um jogo de vôlei, eu ia para o jogo de vôlei. Eu não cortava, nem podia ser alguma coisa na rede, mas na recepção era imbatível. Então, a gente supera essas misérias. Mas, Aldo, se eu tivesse alguém que me aconselhasse, sim, que me abraçasse, o trajeto de dor seria bem mais curto. Bem mais curto. Mas falando desse trajeto de dor aí, eu estou sentindo uma aproximação muito grande do capelão ou capelã na escola e também do psicólogo. Qual é a diferença dessas duas pessoas nesse espaço escolar? E o psicólogo ele é clínico. Ele vai trabalhar um outro viés. O capelão ele é um conselheiro que vai levar para você uma palavra de conforto, um exemplo de vida. É bem diferente. Eles se complementam e nenhum ultrapassa o limite do outro. Nesse âmbito escolar, é obrigado se ter um capelão ou não? Não é obrigatório, mas é uma aquisição incrível. Todos os que aderiram à capelania escolar não se arrependeram. Quem paga a um capelão? Porque eu sei que vocês trabalham de maneira muito voluntária nos hospitais, nos presídios, mas na escola é diferente, acaba apresentando ali tanto uma mudança na vida dessas crianças e adolescentes, mas também é um trabalho. Quem paga esse capelão? É um trabalho que demanda tempo, sim, estudo, esforço, e todos nós sabemos que aquele tempo que eu utilizo para fazer uma coisa, eu deixo de fazer outra. Sim, verdade. Então, esse tempo está investindo seu tempo, sua vida, seu conhecimento ali. Então, esse tempo tem que ser valorizado. Geralmente, quem paga um capelão escolar é a escola. E quando ela não tem condições, nós damos um jeito de conseguirmos mantenedores. Aí onde entram os patrocínios, os empresários, aquele esforço que a própria escola muitas vezes faz para manter você lá. Então, a gente pode também, se eu estiver errado, você vai me organizando agora os pensamentos. Se uma escola quer ter um capelão, ele pode fazer de duas maneiras. Primeiro, convidar esse capelão a trabalhar ali, pagar, ofertar, mas se uma escola não puder declarar que não tem condições de pagar a esse profissional, há uma possibilidade de ter alguma equipe. Existe uma equipe hoje de capelã e capelãs que pode atender essas demandas nas escolas hoje? Temos uma equipe muito boa aqui em João Pessoa e nós vamos às escolas esporadicamente. Quando uma escola quer um capelão nela mesmo, trabalhando nela, aí a gente para conversar e ver uma melhor solução. Então, dizendo isso, eu quero também saber de você, Diana. Eu quero me tornar um capelão. O que é que eu faço? Qual é o caminho que eu sigo? Quais são os pré-requisitos para ser
um capelão? Bem, um capelão tem que ser uma pessoa íntegra. Ninguém envolvido em algo ilícito, e me permita falar uma palavra até grosseira aqui, por exemplo, em pedofilia ou pornografia, pode se aproximar de uma criança e tentar ser um capelão escolar. Então, em primeiro lugar, a pessoa tem que ser ilibada, tem que ser alguém íntegro, alguém de referência, alguém que a sua igreja, a sua comunidade olhe com carinho, com respeito. E depois, fazer uns cursos, uns aprimoramentos, para saber o que é capelania e como exercer a capelania da melhor maneira. Quem quiser fazer isso pode lhe procurar? Pode sim, eu vou deixar o telefone. E você também busca na internet a nossa escola, a Intercap, e você vai se inteirar de tudo. E venha, precisamos de capelães, precisamos. Esse endereço a gente também consegue encontrar no Instagram? Sim. Olha para aquela câmera, convida todo mundo e fala o Instagram, por favor. Bem, você vai buscar a Intercap, é uma escola internacional cristã de capelães. Você pode procurar o nosso Instagram também e na tela vai estar o telefone de contato. Gente, eu quero só que vocês entendam a grande necessidade de nós termos alguém que direcione o seu filho ou a sua filha. Eu trabalho em escola e super me identifiquei com essa fala de dizer assim, há tantas problemáticas que você traz de casa consigo, que você encontra na escola, né? E que ali é um espaço de muitas informações divergentes em um só espaço. E quem responde sobre essas divergências que a gente caminha com ela o tempo todinho? Um capelão é alguém que vai ter esse olhar, né, de fora disso tudo e ao mesmo tempo direcionar essas crianças. A partir de que idade as crianças podem ter esse tipo de acompanhamento que você já tem feito? Ai, dá mais tenra idade, porque as problemáticas começam logo cedo. Sim. E elas são muitas, não é? Distúrbios do sono, violência, a pessoa fica agressiva dentro da escola, se retrai, e tantas outras coisas mais. Sim. São sinais que a criança e o adolescente, eles mostram sem querer, porque muitas vezes escondem, né? Que ao olhar do capelão, eles se tornam aparentes e a gente tenta ajudar. Sem citar nomes nem espaços e nem dar nome à criança, conta uma história da gente que você já tem observado exatamente esses distúrbios e por que aqueles distúrbios aconteceram a ponto de atrapalhar a caminhada dessa criança. Olha ali para aquela câmera e conte essa história para a gente. São histórias muito sérias e muitas vezes tristes. Nós já tivemos casos de abuso sexual da própria família, entes queridos da criança, e ela se retrair e as notas caírem, o rendimento cair. Nós já tivemos casos de tentativa de suicídio, de automutilação. Nós já tivemos tantos casos que fica difícil falar de um apenas. Um específico. Mas o que eu gostaria de enfatizar é que em todos esses casos reinou o amor, o conselho, a tentativa de ajuda e, na maioria deles, o sucesso no final. Gente, é importante demais a gente ter alguém nesse nível trazendo para cada criança o conceito de vida, da pureza em si. Eu quero, assim, em nome de tanta gente, de 50 cidades que a TV Norte Paraíba consegue atingir, agradecer pela sua existência, viu? Que prazer conhecer alguém que doa a sua vida por ajudar tantas outras pessoas. Muito obrigado por isso tudo. Nossa, que Deus abençoe. Eu é que agradeço. Trabalhar com crianças e adolescentes é tudo de bom. São pessoas que estão começando a vida, cheias de esperança, de sonhos. E a maldade do mundo não pode matar esses sonhos. Verdade. O professor, o educador, o inspetor, o diretor, o psicólogo, ele está ali para ajudar aquela criança a crescer. E o capelão também, da forma dele. Senhoras e senhores, a nossa conversa de hoje acaba por aqui, mas as nossas ações como capelania pode continuar aí na tua escola. É só buscar, vai estar aqui o Instagram para que você possa mergulhar e também ser esse canal de ajuda para a vida de muita criança e adolescente. Obrigado, Diana. Obrigada, Elda. Cheiro, gente.